O movimento dele, estudantes, professores, né? Foi tão bonito, muito Aprenderam a dançar, fizeram a cobertura, né? Aqui é um salão mais para pedagogia, que é uma turma maior, né? Aqui, para discussão, um salãozinho. Vamos fazer um salão cultural mais tarde para lá. Mas tem 32 salas já fechadas. Aqui tem umas 10 salas. Aqui, ó. Outra salinha. Né? Essa sala aqui também foi feita agora. É para chuva, agora é época de chuva. É novembro e Teve engraçado assim. Aqui é uma sala. Ontem estava cheio de gente, os alunos tiveram aula porque geografia, história e biologia, né, estão fora do prédio. Então não é essa É? Em matemática também. Quer dizer, as aulas da universidade... O prédio da geografia é mais é uma forma de protesto. Sonora, atenção. 3, 2, 1. Sonora com o professor Paulo Freire. Professor, nós gostaríamos de saber qual a sua opinião com relação ao movimento estudantil e a iniciativa de construção dessas barracas para substituir as salas de aulas e reivindicar novos espaços físicos. Olha, eu começaria, ao responder a sua pergunta, eu começaria dizendo que isto que eu estou vendo aqui, esse esforço dos estudantes, dos professores, das professoras, dos funcionários, é um dos sinais muito concretos de que esse país está marchando e de que ninguém detém esse país. E você me dirá, mas Paulo, somente por causa dessas barracas de palha, o que vale aqui não é a materialidade das barracas. Se você se preocupar aqui apenas com o aspecto material da construção, evidentemente que isso pode parecer até uma doidice. Mas há uma dimensão, ou a natureza política disso aqui é que não importa, é que não interessa. É que através dessa decisão que estudantes, professores e funcionários tomaram de lutar pelo crescimento legítimo de sua universidade, esse momento político dessa expressão de reivindicativa vai forçar posteriormente a que a forma arquitetônica venha. Mas se não houver o primeiro impulso político, a decisão lúcida de estudantes e professores no sentido de que o governo olhe para isso em termos concretos, é essa primeira dimensão que é fundamental. Eu não apenas felicito os estudantes e os professores dessa universidade, mas eu me congratulo também comigo como brasileiro. Isso é um sinal de que está valendo a pena, a mim pelo menos, viver um pouco mais para ver o mundo. Educadores do século, professor Paulo Freire, pensador da educação, com presença não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Vários livros foram editados pelo professor Paulo Freire. Entre eles, a sua obra-prima, considerada grande obra-prima, Pedagogia do Oprimido. Mais recentemente, Cartas a Cristina, que é o mais recente de todos, professora Cíntia Não, Políticas e Educação, entre outros, né, os mais recentes desses. Professor Paulo Freire vem sendo homenageado por universidades europeias. Atualmente, ele possui cerca de 27 doutoramentos honoris causa. Prêmios foram recebidos vários. Há 2 anos atrás, recebeu o prêmio das Organizações dos Estados Americanos, chamado Andrés Bello. E outro prêmio recebido é o prêmio da Unesco, Educação e Paz.
E a semana passada, o professor Paulo Freire foi homenageado com um prêmio em Genebra, recebeu da Unesco a medalha Comênios, um dos prêmios atribuídos aos melhores educadores mundiais a cada 2 anos. Então, é uma homenagem que a gente recebe também, não só do professor Paulo Freire, né? A presença dele já é um grande prêmio para nós também, né? Não são todas as instituições que têm o privilégio de receber um dos maiores educadores do século. Gostaria de chamar as autoridades para compor a mesa, algumas autoridades. Professor Maldonado, reitor da universidade. Doutor Antônio Carlos Pontes Souto, prefeito de Castro. Professora Ana Maria Freire, esposa do professor Paulo Freire. E o grande educador, professor Paulo Freire. Antes de rápidas palavras de consideração, e minutos antes de ouvirmos o mestre Paulo Freire, passaria as considerações do prefeito municipal, Dr. Antônio Carlos Souto Fontes. Nosso boa noite a todos. Eu acredito que não é nem oportunidade de fazer maiores delongas com uma figura de expressão mundial que Cáceres, nós todos hoje temos esse privilégio de recebermos como um presente, não só para a educação, mas como principalmente para o estímulo para o desenvolvimento cultural da nossa gente. Professor Paulo Freire, em nome da população de Cáceres, nós queremos agradecê-lo de nos dar esta oportunidade e esperamos que nesta sua palestra o senhor consiga transferir a todos nós essa luta, esse significado que o senhor detém como educador. Nosso muito bem, professor Eliane, em nome do qual saúdo todos os docentes da instituição, acadêmicos, público da comunidade que hoje aqui comparece, reafirmo o orgulho da nossa instituição em poder estar hoje recebendo a visita e os ensinamentos de Paulo Freire, que para todos nós não necessita de nenhuma apresentação, exatamente por já ter se incorporado à prática cotidiana da discussão acadêmica, das discussões no nosso fazer em sala de aula, do nosso cotidiano, enfim, como educadores. A proposta política de uma educação comprometida com o seu tempo, a proposta de nós transformarmos o nosso fazer profissional num fazer que transcende o mero exercício e a mera prática de uma profissão para se colocar como um fator de inserção política do homem no seu universo, no seu tempo, creio que fazem da expressão engajada, militante e combativa de Paulo Freire, possivelmente um dos maiores, se não o maior intelectual que este país já produziu e com o qual presenteou a humanidade desde que o nosso país existe. Não casualmente na área da educação, e não casualmente com uma proposta educacional que, fugindo apenas e tão somente ao discurso metodológico, avançou principalmente para os aspectos que, transcendendo a metodologia, nos colocam no centro da discussão do papel, da função e da missão do educador dentro da sociedade. E de um educador que, obviamente, tem que ter clareza de uma opção.
de uma opção que claramente ele faz. Quer ele queira, quer ele não queira, quer ele saiba, quer muitas vezes ele não saiba. Que é a opção entre trabalhar a favor da maioria do seu povo, ou de trabalhar, ou de ter o seu fazer comprometido com os interesses de uma minoria. Essa opção e a clareza em torno dessa opção é que eu acredito que o professor Paulo Freire, transpondo os muros e os limites do Brasil, e infelizmente para a nossa história, em muitas dessas ocasiões forçado a essa transposição em virtude do exílio, fez com que tais ideias fossem também conhecidas, também reconhecidas e aplicadas em outros países do terceiro mundo, fundamentalmente, e que me parece é a área maior e principal da nossa preocupação e atuação, mas também nos países ditos desenvolvidos, na Europa ou na América do Norte. Hoje, creio que, para todos nós, a fala do professor Paulo Freire é um brinde, é uma necessidade de aprofundamento nessas reflexões e uma oportunidade rara de podermos contar com o mestre no nosso meio. Muito agradecido a todos. Eu passo a partir de agora a palavra ao professor Paulo Freire e antes a professora Ana, também para as suas considerações. Olha, eu fui tomada agora de total surpresa, né? Convidada via mesa e agora convidada a falar. Praticamente é a primeira vez que eu venho ao centro-oeste do Brasil. Era uma falta que eu sentia realmente como muito grande. Conhecia só até Goiás. E é a primeira vez que eu venho a Mato Grosso. A primeira coisa que eu diria é que está sendo, apesar do calor, está sendo um prazer enorme de estar aqui e ainda não vendo o Pantanal, só de me sentir perto. Está me dando uma excitação de conhecê-lo, de conhecer o Pantanal e de poder aproveitar de uma das coisas mais bonitas do mundo, que é essa parte do território brasileiro. Por outro lado, também não sou somente a mulher, esposa, companheira, amiga de Paulo, mas também sou solidária com ele em todas as suas ideias políticas de transformação do Brasil e nessa luta de incorporação dos segmentos marginalizados da sociedade brasileira para a construção dessa nação, dessa parte do mundo que desde criança eu via que como gigante dorme, né? Então eu acho que nossa geração e nós estamos contribuindo um pouquinho para que esse gigante realmente seja a grande nação brasileira que nós sonhamos. Muito obrigada. Muito bem, eu quero dizer da satisfação de estar aqui, de ter passado já 2 dias em Cuiabá, de ter conversado também com uma grande quantidade de estudantes, professoras, professores, e de ter chegado aqui hoje e já ter tido uma conversa de tarde muito provocativa, intelectualmente e politicamente, falando com professores da universidade. E agora à noite com vocês. Me propuseram falar um pouco sobre, exatamente como ontem também, em Curitiba, em Cuiabá, fazer assim umas considerações em torno do que poderá vir a ser a educação no século que chega. De modo geral, eu me lembro agora de quando eu estava no exílio, no começo da minha experiência de exílio, de estar longe de casa e sem um direito fundamental de voltar para casa.
Isso é uma das coisas mais trágicas do exilado, é que ele sai de casa, fica longe de casa e não tem o direito de voltar para casa. Quer dizer, o sujeito que vai estudar, fazer uma bolsa, isso, que vai passar umas férias na Europa, ele sabe que pode voltar antes até. E o exilado não sabe quando volta ou se volta. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava no Chile e recebi uma carta de uma universidade europeia, a impressão que era até Londres, me convidando para ir, isso era 1965, me convidando para ir a Londres discutir sobre a educação no século seguinte, que é em que a gente já está hoje. E eu me lembro de que eu pedi desculpa, agradeci muito, mas disse que eu já achava difícil discutir a educação da semana onde eu estava, quanto mais discutir do outro século. De modo geral, eu não gosto muito de discutir as coisas que ainda não estão e de que a gente não tem uma visão ainda, mas esse caso é outro. Quer dizer, discutir a educação do próximo século é discutir hoje já. Quer dizer, já faz algum tempo que o outro século começou. Nós já estamos no século VIII, no XXI. Então é como se eu estivesse pensando sobre a educação agora, já. Mesmo que do ponto de vista cronológico, a gente só falta no outro século 6 anos, isso não são coisa nenhuma, é um pouquinho de mandato do prefeito, um pouquinho acima do mandato. Então, vamos fazer uma tentativa de fundamentar, por exemplo, a necessidade da educação, por que é que se faz a educação, né? E em seguida eu tento explicar, não explicar até, eu tento dizer a vocês como eu vejo este problema. O que vale dizer que vocês têm todo o direito de não aceitar a minha forma de ver. E eu tenho o dever de respeitar a discordância que tenho comigo, porque se a gente não pode nem deve impor aos outros o que a gente pensa. Em primeiro lugar, conversemos um pouco sobre a prática educativa. Uma primeira afirmação, eu diria que a prática educativa é uma especificidade. Estão filmando, né? Minha esperança é que a tecnologia um dia invente uma luz fria e uma luz calma, bem comportada, porque a gente sofre com a boca e essa é pequenininha. Mas a primeira consideração que eu gostaria de fazer aqui é que a prática educativa é uma das especificidades dos homens e das mulheres na sociedade que nós inventamos, que nós criamos. Com isso, o que eu quero dizer é que as árvores, por exemplo, não se educam. Não há uma experiência ainda hoje, mesmo com o avanço da ciência, mesmo quando a gente já sabe hoje que as árvores se comunicam, que há uma certa linguagem entre árvores, a gente não pode dizer, com os dados que a gente tem hoje, que elas se educam, que há uma árvore educadora, uma árvore educanda. Os outros animais também, apesar de um avanço enorme que eles representam diante das árvores. Quer dizer, os animais
os pássaros, os peixes, eles têm formas de comportamento que ultrapassam longe as formas de comportamento das árvores, mas também não se educam. Por exemplo, nós temos uma bonita cadela pastora que está sendo agora treinada. É exatamente essa é a palavra que a gente usa. Vai um homem especialista lá 2 vezes por semana lá em casa e treina a Iti, que é o nome dela. E ela aprende a sentar, aprende a dar a mão direita, a mão esquerda, vai entrar em processo de aprender a atacar, a defender-se, etc. Mas não é propriamente educação. Falta no aprendizado. É claro que ela está aprendendo, mas no aprendizado de Iti faz falta a reflexão sobre o próprio comportamento. Quer dizer, Iti não pode ainda, pode ser que um dia possa, mas por hora não pode dizer a seu companheiro: puxa, que coisa chata, daqui a pouco esse cara chega e vai me ensinar a sentar, a dar a mão direita. Não há hipótese de que Iti faça essa reflexão. Quer dizer, falta a Iti a comunicabilidade inteligível, que é o que a gente inventou. Quer dizer, nós nos tornamos capazes, na longa história de nossa presença no mundo e de nossa evolução, nós aprendemos a pronunciar o mundo. Quer dizer, nós aprendemos a compreender, e compreendendo nós aprendemos a comunicar o compreendido. O compreendido é exatamente o que foi inteligido, quer dizer, o que foi é o que tem uma certa inteligência, que a gente capta e depois comunica. Por isso é que não há comunicabilidade sem inteligibilidade. Quer dizer, é preciso que eu conheça, que eu compreenda, que eu apreenda o significado do sinal, do objeto, para poder comunicar. E é preciso que haja uma certa conivência entre os que se comunicam. Quer dizer, se eu disser a vocês, se eu chamar isso daqui de copo e vocês entenderem sapato, não podemos conversar entre nós. Quer dizer, a diferença semântica é grande demais e não dá para entender. Então não haveria comunicabilidade porque faltava inclusive inteligibilidade. Na experiência humana, já tem que beber água. Na experiência humana, essa possibilidade de compreender e comunicar que se desenvolve cada vez mais é um dos centros da atividade docente, um dos centros da atividade da prática educativa. Quer dizer, então, a prática educativa implica, ou ao implicar a existência de um sujeito que ensina, implica necessariamente a existência de um sujeito que aprende. E o sujeito que ensina, ao ensinar, aprende também. E o sujeito que aprende, ao aprender, ensina também ao que ensina. Um dos problemas nossos da filosofia, da prática educativa, é exatamente como compreender e como viver na prática esta possibilidade de, sendo o sujeito que ensina, é também o sujeito que aprende. E como viver essa experiência, que é profundamente rica. Eu lamento, às vezes, que quando eu conheço professores e professoras que ainda não descobriram essa coisa fantástica, que é aprender porque ensina. Eu fico com uma enorme pena do que se perde ao não reconhecer isso. O que a gente perde quando não aprende a
compreender ou a ler a cara de quem ouve a gente. Vocês não imaginam, e como eu tenho uma larga experiência disso, eu comecei a ensinar bem menino, quase bem jovem. Enquanto falo, de modo geral, eu dou minha mirada em torno até onde minha vista alcança. É por isso que eu gosto de falar em lugares menores. Exatamente porque ao olhar, eu percebo às vezes que uma pessoa não entendeu uma palavra, uma certa palavra. E aí, então, não precisa que me diga, eu volto ao contexto do texto, ou ao texto do meu contexto da fala, e repito a palavra com uma possibilidade maior de comunicar. Quer dizer, isso, e essa experiência em que a gente ensinando aprende e aprendendo ensina é uma coisa fantástica. E sem comunicabilidade, sem inteligibilidade, não poderia haver esse processo do ensino. Então, entre nós, homens e mulheres, a educação, a prática educativa é absolutamente específica. Quer dizer, os animais se adestram, as árvores se cultivam e os homens e as mulheres se educam. Eu não quero discutir aqui a vantagem disso, mas isso é um fato. Agora, o que é que temos nós que nos fez começar a ensinar e a aprender? Por que isso? Em primeiro lugar, nós somos sociais, nós somos seres sociais e históricos, quer dizer, nós não existimos isoladamente nem fora do tempo. Nós estamos sempre engajados num determinado tempo-espaço ou espaço-tempo. Quer dizer, não é possível pensar em espaço humano sem tempo. Não é possível, por isso, pensar em geografia sem história. Quer dizer, todo espaço geográfico é necessariamente histórico. E toda história implica uma certa geografia. Em primeiro lugar é isso, quer dizer, eu não sou só. Mas eu tenho, no social, no conjunto dos outros, eu tenho uma individualidade, quer dizer, eu tenho uma certa coisa que faz com que eu seja o único sujeito no mundo que é Paulo Freire, quer dizer, não há outro mundo. Tem gente até parecida comigo. Eu estava com minha mulher voltando de Paris e uma policial francesa que estava vendo o passaporte olhou, se assustou e perguntou a ela: esse senhor é o Abbé Pierre? Porque eu sou igualzinho ao Abbé Pierre. Agora, estamos parecidíssimos. E ela disse: não, esse é meu marido, Paulo Freire, porque é exata a mesma casa. Mas ele é o Abbé Pierre. Também não há outro no mundo igual a ele. Ele é ele só, e eu só, como cada uma de vocês aqui. E cada um de vocês é exatamente cada um. Não é possível haver duplicata. A gente é a gente. Agora, acontece que essa coisa que faz que eu seja eu, com essa individualidade, com essa presença de mim mesmo, essa coisa é incapaz de explicar o que eu venho sendo. Quer dizer, eu só me compreendo quando eu me analiso socialmente e não individualistamente. Quer dizer, eu sou um homem que nasceu no Recife, que nasceu numa determinada família, que nasceu num determinado tempo, que nasceu numa determinada geografia, que teve tais e tais e tais influências, que teve tais e tais e tais experiências, que sofreu isso, que sofreu aquilo. É esse conjunto de minha experiência ou a minha vontade. Quer dizer, eu sou compreendido no social e não só na minha individualidade. Muito bem, agora esse é um ponto que eu acho importante para a gente pensar em torno de educação. Mas por que então nós, mulheres e homens, ao longo da história,
inventamos esta prática que é muito antiga e cuja palavra, que é educação, é muito recente. A palavra educação aparece precisamente há 200 ou 300 anos atrás só. Agora, a prática aparece desde que homem e mulher se descobriu no mundo. Aí a prática educativa se institui. Por que isso? Vejamos o seguinte, um primeiro aspecto. Enquanto seres históricos, mulheres e homens, são seres condicionados. Quer dizer, são seres, ou somos seres limitados. Somos seres, na pedagogia do oprimido eu digo, inconclusos, quer dizer, interminados. Mas, ao mesmo tempo em que somos seres interminados, temos a consciência de ser. Quer dizer, aí então entra uma primeira grande marca nossa. Inconcluso também é o pastor alemão que a gente tem. Ele também é inconcluso, mas ele não tem a consciência da inconclusão. Por isso mesmo ele está ou ele se move no espaço que ele não consegue transformar em mundo. Quer dizer, o espaço do meu pastor é um puro suporte para o corpo dele se mover. E é por isso que ele não se fez histórico. Enquanto animal, há uma história do pastor alemão e há uma história do indivíduo pastor alemão meu. Infinita. A gente tem uma história dos pastores alemães e a gente tem uma história do que a gente tem lá em casa, eu esqueci o nome dele. O Eiko. Mas ele não sabe que tem essa história, nem tampouco reconhece a história dos pastores alemães. Então, ele não faz história. Mas nós não apenas sabemos a história que ocorre com os seres que não fazem história, mas nós também fazemos a nossa própria história, que termina por nos fazer. Quer dizer, nós somos os autores e os atores da história que nos faz porque a fazemos. Ora, um ser que é inconcluso, que é interminado, mas que se sabe inconcluso, que tem a consciência de ser inconcluso, que percebe mover-se no mundo dentro do tempo e em cima do espaço, mas que transformou o próprio espaço, que para o pastor é puro suporte onde ele pisa, em mundo. Quer dizer, nós fomos os únicos seres, ou estamos sendo, que nos tornamos capazes de mudar o espaço em mundo e de transformar a vida em existência. Quer dizer, o meu pastor somente vive, mas eu, além de viver, existo. Quer dizer, eu e nós criamos uma vida simbólica, que é a vida da cultura, o que é a experiência cultural, com aquelas coisas que constituem a vida da gente. É isso que nos faz educáveis. Quer dizer, como é que poderia existir, por exemplo, um ser em processo permanente de ser? É choro. É neném, algum neném entrando no mundo. Mas veja bem, como é que poderia haver um ser
que porque é inconcluso e se sabe inconcluso, ingressa num permanente processo de busca que não para nunca, só quando morre, e para uns até aí não para também. Poderia conceber um ser assim que não se tornasse mais hábil, mais capaz, mais competente de fazer a busca permanente. Um ser que não está completado precisa de completar-se. E a educação aparece como uma necessidade. Agora eu vou usar um palavrão muito bonito que a gente usa na academia, mas que não tem dificuldade para entender. Quer dizer, a educação responde a uma necessidade ontológica do homem e da mulher. Quer dizer, é uma necessidade que faz parte da natureza do ser da gente. Quer dizer, o ser do homem e da mulher, o ser do ser humano é um ser cuja natureza demanda, exige a prática educativa. Então, pelo menos até agora eu não vejo como não haja educação. Agora, o que a gente passa a ver imediatamente, eu acho que já a partir dessas análises que eu estou fazendo, é que a educação, que também é histórica e que também se dá no corpo da cultura que nós fazemos, a educação varia no tempo e no espaço. Quer dizer, não é possível, por isso é que é difícil falar 100 anos antes, entendeu? Porque a educação é um fazer que está molhando-se diariamente nas contradições da história. Então você não pode estar prevendo o que vai acontecer com tanta facilidade assim. Eu não quero com isso dizer que cientificamente não se possa prever uma série de coisas, mas a previsão implica domínio de conhecimento. Quer dizer, a ciência só prevê quando domina o objeto sobre que prevê. Eu não sei se estou claro. Por exemplo, vocês vejam que de vez em quando há uma pifada no programa de televisão que fala da chuva amanhã, do tempo. É exatamente porque o domínio científico sobre o tempo não é ainda total. Então dá erros. Quando você tem o conhecimento tão possível quanto seguro do objeto de que você fala, você faz a previsão. Não há previsão sem conhecimento anterior. Bem, então a educação se impõe como uma necessidade do ser da gente, mas ela que se dá como nós, porque nós nos damos na história, no processo histórico. É por isso até que nós dizemos, e de vez em quando eu uso isso no meu livro, mas possivelmente quando alguém lê não entende logo. Eu digo que os homens e as mulheres são seres que para ser precisam não ser. Quer dizer, para que eu seja, eu preciso de estar sendo. É preciso entender um pouco a significação dos verbos no gerúndio. Essa forma de gerúndio, sendo, fazendo, andando, morrendo, vivendo. O verbo gerundial é um verbo processual. Eu acho que às vezes a gente estraga a vida das crianças e dos adolescentes ensinando português mecanicamente, mandando o menino decorar o pretérito perfeito do verbo. Que coisa triste. Quer dizer, eu acho que se ensina assim, lendo, escrevendo e penetrando na significação profunda da frase. Então, o verbo gerundial sempre sugere um processo. Então, eu não sou porque para ser preciso estar sendo. Isso significa, então, que eu não sou igual todo o tempo. Quer dizer, há uma parte de mim que se mantém igual e há uma parte que muda.
Agora, outra coisa, outro dado para depois chegar à colocação final do problema. Recentemente, um grande cientista francês, chamado François Jacob, fez uma afirmação numa entrevista que ele deu a um jornal da Unesco, que eu cito também num desses livros mais novos, que foi exatamente a seguinte: o ser humano é um ser programado, mas para saber. Quer dizer, ele não disse que o ser humano é um ser determinado, mas ele disse que o ser humano é programado, o que vale dizer que, precisamente porque é programado e não determinado, ele pode ultrapassar o programa com que eles vêm ao mundo. No conceito de programado que o Jacob François usa, se implicita o conceito de liberdade. Quer dizer, há em nós uma liberdade de deixar de ser o que talvez devesse ser. Há em nós a possibilidade de mudar. Quer dizer, se não houvesse isso, era um desastre. Eu nunca mais, quando pegasse uma ditadura, eu não saía nunca mais dela. Entende? Quer dizer, e você vê que não é assim. A história tem mostrado que as ditaduras se acabam, às vezes, de repente. Infelizmente. Isso não significa que a gente devesse querer experimentar outras ditaduras. A gente precisa acabar com elas, entende? Definitivamente. Mas então fixemos-nos um pouco nessa questão da programação para aprender. Quando o cientista francês diz que nós, com todo o aparelho genético nosso, chegamos ao mundo programados para saber, para aprender, e o verbo aprender em francês tem dupla significação, ele tanto significa ensinar como aprender, aprendre. Ele quer exatamente dizer que nós somos programados para ensinar, somos programados para aprender e somos programados para conhecer. Quer dizer, desta maneira fica mais ou menos inviável a possibilidade de não conhecer. A pergunta que se fez filosoficamente na Idade Média, se é possível conhecer, é uma pergunta que não tem nenhum sentido mais hoje. Quer dizer, ninguém de bom senso pergunta mais hoje. É possível conhecer, porque a praxis histórica já mostrou que pode. Então não tem mais que perguntar isso. O que a gente pergunta hoje é o que conhece, como conhece, implica toda a metodologia do processo de produzir o conhecimento. O que a gente pergunta é conhecer a favor de quê, é conhecer a favor de quem, contra quem. Isso é que são as perguntas modernas para o conhecimento. Para mim isso tudo. Sim, voltemos a pensar um pouco na programação para aprender. Enquanto seres históricos, programados, sociais, nós não poderíamos continuar sendo estas coisas se nós nos fechássemos com relação à possibilidade de saber, de ensinar, de aprender. Então a educação se impõe a nós como uma necessidade da própria natureza do ser da gente. Quer dizer, não é uma questão de pura vaidade aprender ou ensinar, é uma questão de sobrevivência. Quer dizer, não é possível estar no mundo sem mexer no mundo, e no nível humano não se mexe no
no mundo se interfere no mundo. Quem mexe no mundo é o leão, é o cachorro, ele mexe no mundo. Quem mexe não é nem no mundo, ele mexe no suporte. Nós não mexemos no suporte, interferimos no mundo. Nós intervemos no mundo, mudamos o mundo. Você vê, toda a experiência tecnológica, e atualmente é uma coisa extraordinária, quer dizer, o que se faz na mudança rápida do mundo com a tecnologia. Isso implica educação. Agora, acontece que ao criar, ao inventar a forma de viver e de sobreviver e de multiplicar que nós fizemos com as sociedades humanas, dentro da história, a educação também se afirma como um processo que não pode ser neutro. Isso é outra coisa que, às vezes, a gente faz uma afirmação como essa. Eu me lembro quando eu afirmava isso nos anos 70, na Alemanha, na Inglaterra, eu tinha debates assim, homéricos, porque não aceitavam a afirmação que eu fazia e achavam que isso não era pedagogia, isso era ideologia. Então eu ia mostrar que uma coisa é a outra também. E finalmente hoje já eu digo isso sem nenhuma briga mais. Todo mundo já sabe que é mesmo. Mas quando a gente descobre que faz parte da natureza da prática educativa a marca política, que transforma o educador e a educadora em políticos, mesmo que eles não saibam, não importa que a professora que está dando aula nessa escola, eu hoje assisti a uma coisa tão linda, que visitei a escola de tarde e conversamos com os grupos de crianças que, através de suas pesquisas, nos falavam dos peixes, nos falavam sabem muito mais do que eu em matéria de peixe, de água, essa coisa toda, pesquisando e aplicando. Quer dizer, eu vi sendo aplicado aqui propostas que eu venho fazendo há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, e que estavam hoje aqui absolutamente vivas, feitas pelas crianças, de 6 anos, 7 anos, e me recebendo com uma alegria enorme. Eu vi até um dizer assim: ele existe. Eu achei fantástico. E me vi sendo feito. Um grupo de crianças quase recitou uma página inteira de um de meus livros, umas coisas que eu gosto também, até que eu era capaz de repetir aquelas frases. Mas bem, o problema é o seguinte: não importa que a professorinha que trabalhou com essas crianças saiba ou não saiba, que ela, ao educar, politiza também. Agora, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que a educação necessariamente é partidária. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Mas é política. Os professores e as professoras, inclusive, têm o dever de ser partidários, mas não o direito de impressionar os meninos com a sua opção partidária. O que eu quero dizer é o seguinte: eu sou um homem do PT, não tem por que esconder nem mentir, mas eu jamais, como professor, dei uma nota inferior a um rapaz porque era PMDB, o PSDB, o PCdoB, não importa a mim. Eu acho que isso é o que a gente tem que fazer. Quer dizer, eu não posso discriminar o que pensa diferente de mim, de forma nenhuma, nem posso considerá-lo inferior a mim, de maneira, nem eu sou inferior a ninguém porque penso diferente dos outros. Então eu acho que essa coisa é uma coisa que eu acho que os brasileiros estamos começando a aprender. Mas estamos muito longe ainda. Quer dizer, essa virtude da tolerância
essa virtude da convivência, da possibilidade de conviver com o diferente, de aprender com o diferente sem brigar com ele. Só porque é diferente, eu acho que estamos começando a aprender, mas estamos ainda muito longe. Eu acho que as professoras poderiam dar uma contribuição enorme a isso, trabalhando a tolerância com seus alunos em todos os níveis, inclusive também no da universidade, que é menos fácil. Aí é sempre difícil. Mas bem, eu até perguntaria assim, e por que a prática educativa termina por exigir o compromisso político do educador? Exatamente porque há uma característica da prática educativa que termina obrigando-a obrigado, que isso aqui, exato, você está vendo aqui aí. É o que a gente chama tecnicamente em pedagogia a diretividade da educação. Quer dizer, toda educação é diretiva, toda, não há. Começou a educar, é diretiva. Agora, isso não significa que a educação, em sendo diretiva, é autoritária. Quer dizer, uma coisa é compreender a diretividade da educação, outra coisa é fazer a manipulação da educação ou do educando através do método. Não é isso. A manipulação é autoritária. A diretividade não é outra coisa senão o movimento que a prática educativa tem em si mesma com relação à transcendência de si própria. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com essa linguagem meio misteriosa? Eu quero dizer que toda a prática educativa supõe, além dela, eu estou ensinando, por exemplo, vamos admitir que eu sou um educador e ensino língua portuguesa, sintaxe da língua portuguesa, isso, aquilo, outro. Mas acontece que eu tenho, ao ensinar a concordância, por exemplo, verbal, a concordância do adjetivo, eu tenho um sonho de que um dia a sociedade brasileira não tenha menino mais nenhum fora da escola. Então eu me direciono, enquanto professor de língua portuguesa, no sentido da discussão da possibilidade desta utopia. Isso é a diretividade da prática educativa, que não me permite que eu seja neutro enquanto educador, mas não me autoriza a impor aos educandos o meu sonho. Até que, por exemplo, o meu grande sonho, a minha grande razão de ser é a liberdade mesmo, é a democracia, não a experiência burguesa apenas da democracia. Mas eu não posso impor com ferro e fogo aos outros o sonho democrático. Imagine que quando eu estava ainda no exílio, eu li lá mas depois o general Figueiredo disse que ele nunca tinha dito isso, mas eu li lá, não estou dizendo que ele disse, mas eu estou contando o fato que eu li, que ele, quando era candidato a presidente da República, naquela farsa que havia no Brasil, ele disse, eu vou fazer desse país uma democracia e quem se levantar na frente, meto o porrete. Quer dizer, como é possível fazer democracia dando surra em mim? Quer dizer, matando o que não aceita a democracia. Quer dizer, não é uma inviabilidade. Mas depois, eu já estava no Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que nunca tinha dito isso. Então, eu não estou dizendo que ele disse, mas estou usando o que se disse que ele disse como um exemplo de que isso não é possível fazer. Dessa forma não se faz democracia. Mas a diretividade, essa é uma das características da prática educativa. Agora, um outro dado para eu então terminar, chegar ao fim. Quando eu falei nessa coisa de que a gente virou um ser programado para ensinar, para aprender, para conhecer,
temos que descobrir, então, no próprio processo desta programação, em nós, como seres históricos, sociais, temos que descobrir uma coisa que todo mundo conhece, que é o que a gente chama de curiosidade. Vocês imaginem o seguinte, que se o ser humano não fosse curioso, não era possível aprender coisa nenhuma, nem ensinar. Quer dizer, o processo de conhecer implica pergunta. E pergunta implica curiosidade, quer dizer, insatisfação com o que eu sei até agora que explica o copo, por exemplo. Mas não chega um momento em que a explicação que eu tive para saber o que é o copo não dá mais, eu descubro que não chega, não opera mais. Então eu tenho que saber algo mais que está escondido no próprio objeto. Eu até diria também mais a vocês que a curiosidade é uma marca da vida. Quer dizer, não há vida, inclusive animal, vegetal, sem curiosidade. Evidentemente que a curiosidade se manifesta entre os outros animais, e que nós também somos bichos, né? Até que eu gosto disso, saber que tem um pouco de bicho em mim. Quer dizer, a curiosidade que as árvores têm não é a curiosidade que se dá em nós, no nível nosso. Mas no nível nosso nós temos assim possivelmente dois momentos diferentes da curiosidade. Um, por exemplo, é o momento em que simplesmente, por exemplo, eu sou chamado por um fenômeno natural que seria o pôr do sol no Rio Paraguai. Eu não vi ainda, mas eu acho que deve haver lugares em que o pôr do sol no Rio Paraguai deve ser uma coisa linda. No Pantanal, por exemplo. Como o aparecer do sol deve ser outro negócio extraordinário. Então, eu posso ser tomado, de repente, meu corpo todo, e não só a minha curiosidade, porque quem é curioso é o corpo meu inteiro, e não a minha curiosidade. Quer dizer, a minha curiosidade não mora num determinado pedaço do meu corpo, a minha curiosidade sou eu mesmo. Quer dizer, eu sou um ser curioso, somos seres curiosos. Então, de repente, essa curiosidade é desperta e eu fico olhando o fim de tarde, a coloração do rio, variando com os raios do sol, etc. Mas não é... Essa é uma fantástica curiosidade, quer dizer, a curiosidade que nos leva, por exemplo, a um certo gozo estético de olhar o mundo, por exemplo, de olhar o sol poente, de olhar um quadro de arte, sem nenhuma preocupação cientificista de saber por que é que o pintor carregou mais ali, carregou menos aqui, mas só de me dar a boniteza do quadro. Não é desta curiosidade, por mais importante que ela seja, que eu falo agora. Eu falo agora de uma curiosidade que eu chamo de curiosidade epistemológica. Quer dizer, esse é um nomão também acadêmico. Mas isso quer dizer a curiosidade que se entrega ao processo do reconhecimento de um conhecimento necessário. Na explicação, às vezes, os acadêmicos ficamos piores, às vezes, quando queremos explicar um conceito. Mas isso eu acho o seguinte, a gente deve fazer o maior... Eu gostaria de dizer aos jovens professores acadêmicos aqui isso, a gente, em lugar de espantar os alunos com um palavreado difícil, a gente deve tentar comunicar ao aluno a necessidade do domínio daquele palavreado. Em primeiro lugar, o palavreado é necessário. Eu não prescindo da expressão curiosidade epistemológica, porque com essas duas palavras eu digo o que eu teria que dizer escrevendo 10 páginas, e eu digo com duas palavras. Quem já sabe o que diabo é curiosidade, quem já imagina, por exemplo, faz um mês e pouco eu falei, eu e Nita, 2 meses em Praga, estávamos conhecendo Praga, que é uma coisa linda, um negócio extraordinário, e eu queria conhecer
atualmente um dos grandes filósofos deste século, que tinha sido muito perseguido. Ele era um marxista, que era um marxista não obediente, e então ele foi muito perseguido pelo regime comunista da Tchecoslováquia, expulso da universidade, e eu queria conversar com ele. A gente localizou e passamos 5 horas batendo um papo com Karel Kozik. Esse homem escreveu um livro maravilhoso que se chama Dialética do Concreto, que está traduzido para português, e que leiam, é um livro dificílimo, mas bonitíssimo. E em certo momento da nossa conversa eu disse, eu vejo isso do ponto de vista da curiosidade epistemológica. E ele parou, eu achei uma coisa linda, porque ele pôs na cara dele, no riso dele, e repetindo curiosidade epistemológica. Ele pôs toda a compreensão imediata que ele teve do conceito e da importância instrumental do conceito para explicar o mundo também. Mas nem todo mundo, obviamente, é profissional da filosofia, do pensamento. Então, quando eu digo, às vezes, curiosidade epistemológica, tem muita gente que pode ficar, e tem até o direito de ficar espantado com esse negócio. Pois bem, essa curiosidade epistemológica é exatamente esse outro tipo de curiosidade que não pode deixar de estar conosco na hora em que estamos querendo conhecer. Sabe que um dos pecados da escola e dos professores, de nós, é matar a curiosidade epistemológica dos alunos. Matamos a curiosidade epistemológica fazendo, inclusive, temos várias formas de assassinar a curiosidade epistemológica. Uma delas, por exemplo, é passar num semestre a leitura de 200 livros e 50 capítulos de livros, sabendo que ninguém vai poder ler, porque nem nós lemos. Esse professor, tem professor que faz isso para dar a impressão ao aluno de que ele é um gênio. Entende? E não é gênio coisa nenhuma. Quer dizer, esse cara está matando a curiosidade epistemológica do aluno. Quer dizer, em lugar de o aluno se armar para apreender o conteúdo, apreender e produzir a inteligência do texto, isso leva o aluno a memorizar mecanisticamente a inteligência que às vezes ele não achou do texto que o autor não deixou muito clara. Entende? Quer dizer, isso é uma coisa terrível. Se eu pudesse convencer os jovens professores de que eles não deviam fazer com os outros o que fizeram com eles, entendeu? Eu moriria até feliz. Pois bem, a curiosidade epistemológica é isso. Quer dizer, o professor tem o dever de estimular a curiosidade epistemológica do aluno para que ele apreenda a significação do objeto que ele procura conhecer. Agora, o que está acontecendo hoje com o amplo desenvolvimento dessa revolução permanente, que é a revolução tecnológica? Quer dizer, a revolução tecnológica, e eu acho que o papel nosso de educadores, de professores universitários, de professores de curso fundamental, é o de estar à altura do tempo da gente e não contra o tempo da gente. Quer dizer, eu não entendo que um professor diga essa coisa horrível de computador, mas de jeito nenhum. Quer dizer, até que vejam bem, eu não dou muito bom exemplo, porque eu tenho um computador, minha mulher também não usa, quem usa é a secretária da gente. Eu acho que eu vou dizer uma coisa agora que é ingênua, que não está à altura de mim. Eu não me acho mais em idade de aprender aquele negócio, entendeu? Então eu acredito mesmo na folha de papel em branco, sem linha nenhuma, e meu lápis. E aí então eu escrevo 1, 2, 10, 50, 100 páginas assim, e depois a secretária bate. Mas negar o papel da computação hoje, o que ela está fazendo, é um absurdo. Meus netos, por exemplo, o difícil de mim é que eu nasci muito antes de computador. Quer dizer, a computação, isso é um fato interessante, a computação aparece
e me encontra num mundo já montado, quer dizer, o computador então vem, o máximo que ele faz é se aderir a mim. Meus netos não, meus netos convivem com o computador. Quer dizer, meus netos são da geração do computador. Então, um deles de 21 anos é um baita, é um especialista, faz parte de grupos, clubes internacionais. Outro dia ele me telefonou, por exemplo, e disse: vô, acaba de cair aqui no meu computador um apelo enorme de uma mulher na Alemanha que começou dizendo help, 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 com opção de exclamação, dizer ajuda, ajuda, ajuda. Eu quero, diz ela, eu quero que você que está me recebendo na sua casa me dê, se souber, imediatamente o endereço de Paulo Freire, que eu preciso conversar com ele. Aí ele disse: o que é que você acha que eu devo fazer? Eu digo: meu filho, põe um recado para essa moça, dando a ela o número do meu fax e o endereço. E eu disse: tá ok, então até já. 15 minutos depois chegava no fax da gente lá em casa. Vocês viram, quem vive um mundo desse não pode pensar em carta de ABC. Entende? Não é possível. Então, 10 minutos depois, chegava o fax da mulher e ela dizia: em resposta ao meu apelo para saber o seu endereço, recebi 15 informações de diferentes partes do mundo, dando o seu endereço, inclusive do seu neto. E aí disse o que ela queria. Você, quer dizer, um mundo como esse não pode, ou em um mundo como esse, não pode um educador tá menosprezando o que ele não sabe. Quer dizer, não dá. A gente precisa estar à altura do tempo, quer dizer, aberto à mudança. Esse negócio simplesmente de dizer a computação termina domesticando os meninos, mas a gente domestica os meninos com o giz e o quadro negro. E não só com o computador, eu até diria, a domesticação feita pelo computador é muito mais libertária do que a domesticação feita pelo giz. Quer dizer, o menino que usa o computador, eu implantei 50 escolas da rede de São Paulo, quando eu fui secretário, todo o equipamento de computação, com gente da Unicamp, que preparou as professoras, e o negócio funcionou maravilhosamente. Meus netos usam o computador, não só esse, os outros pequenos, de forma simples, há uma convivência deles com o instrumento. Quer dizer, o que é que a gente pode esperar então no próximo século, com a revolução tecnológica que está aí, com a revolução científica que está aí, com o que se está já podendo fazer com a genética, no campo da biologia, por exemplo, a interferência genética para resolver uma série de doenças que hoje são consideradas intocáveis e que amanhã passam a ser gripe. Eu tenho a impressão que alguns problemas e malestares mentais amanhã vão ser resolvidos como resfriado. Você diz: olha, meu menino andou passando mal aí com a esquizofreniazinha, isso acabou. Quer dizer, o que então se pode esperar da educação? Olha, diante disso, minha gente, eu não tenho dúvida nenhuma que o que se tem de esperar, eu até direi mais, o que se tem de fazer e não mais esperar, é o desenvolvimento de uma prática educativa que, em lugar de domesticar a curiosidade epistemológica, estimule a curiosidade epistemológica. Quer dizer, uma das exigências da sociedade tecnológica atual, com essa mundialização da economia, por exemplo, uma das exigências é a presteza na resposta a desafios. Evidentemente, por exemplo, que a sociedade
E Cárceres não está exigindo isso ainda. Mas a de São Paulo vai exigir. Então, por isso é que eu digo, a resposta pedagógica, como histórica, está em função do contexto onde ela se vê. Eu não posso fazer para Cárceres, na íntegra, o que teria que ser feito em São Paulo. Mas eu não posso deixar de introduzir em Cárceres o que a gente já faz em São Paulo ou já fará em São Paulo. Quer dizer, não há que fazer ilhas de exceções, mas também não há de fazer ingenuidades de superposição sobre o contexto. Mas eu não tenho dúvida, então, que uma das exigências da sociedade tecnológica hoje é a presteza na resposta imediata ao desafio inesperado. Isso está chegando. E como é que é possível preparar homens e mulheres para responder nos diferentes campos do mundo e da vida a desafios inesperados, a não ser através do exercício da curiosidade epistemológica? Quer dizer, a não ser através do exercício do que eu venho chamando de criticidade da consciência. Tem que ser, não como receita, entende? Quer dizer, como uma receita que você aplica, não é isso, é como experiência existencial viva. A pedagogia tem que ser um exercício crítico. Deveria ter sido já há 30 anos, deveria ser sempre assim em função do momento histórico. Mas no próximo século eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é uma imposição da própria tecnologia. Agora, não há dúvida nenhuma que há uma implicância política nisso. As multinacionais vão ter, porque é engraçado, vamos tirar o eu, fica muito pedante e muito injusto. Nós, progressistas, constatamos a mesma necessidade e o mesmo dado que os elitistas constatam, mas a resposta que damos é diferente. Quer dizer, a resposta que as multinacionais e que os neoliberais dão à necessidade da resposta rápida aos desafios é uma criticidade castrada, que fica apenas no domínio da pura técnica que não existe, enquanto que a resposta que nós damos é uma resposta que abarca a totalidade do ser do homem e da mulher. Para dar um exemplo concreto, o neoliberalismo, por exemplo, propõe uma educação através da qual o marceneiro saiba perfeitamente usar o serrote. Nós propomos uma educação em que o marceneiro saiba exatamente usar o serrote, mas, além de usar o serrote, o marceneiro seja um cidadão também. Quer dizer, o que nós propomos não é apenas a fabricação do operário, mas é a fabricação do cidadão. O que nós queremos... O que nós queremos é o exercício pleno da cidadania, que não se faz com farsas, nem apenas com discursos. Bem, era isso que eu queria dizer a vocês. Eu pensava que diria isso com um tempo menor, mas ou eu, porque sou pernambucano e fico muito perto da Bahia, e diz que os baianos gostam muito, não podem ver um microfone, fica doido. O fato é que eu falei muito. No fundo eu sou um bom nordestino. O nordestino não fica calado, a não ser quando é ameaçado de morte. E era isso que eu tinha para dizer a vocês. E agora, se vocês me desculparem, eu aceito algumas perguntas para não sair correndo, mas logo depois eu preciso descansar. Tá ok? Como sugestão, nós teríamos os próximos 30 minutos para perguntas e respostas.
E teríamos como tempo limite às 9h30, são 9 horas agora, tá ok? A professora Eliane faria as anotações de inscrição, eventualmente, e nós poderíamos talvez delimitar isso em algumas rápidas baterias de perguntas para que mais pessoas pudessem se manifestar, ao invés de perguntas individualizadas, tá ok? Rapidamente a sua pergunta aqui na frente, para que todos também já pudessem ouvir. Por favor. Como fazer para melhorar a educação no Brasil, sabendo que a educação é considerada quarto de despejo nesse país? É considerado um quarto de despejo nesse país. A pergunta é, o que fazer para melhorar a educação no Brasil, um país que a considera como quarto de despejo? Olha, eu acho essa pergunta muito boa e uma pergunta histórica, porque essa pergunta tem que ver com a realidade brasileira. Quer dizer, desde o começo da invenção da sociedade brasileira, que a educação é relegada. Quer dizer, de modo geral, se fala muito na educação e na saúde como prioridades, mas nunca, na verdade, ou só raramente, educação e saúde são prioridades. Porque a prioridade precisa sair do discurso. E você só tira a prioridade do puro discurso quando você traduz a prioridade em verbas. Como é que você pode dizer que a prioridade da educação é prioritária se você tem 10 reais por mês para uma escola? Não dá. Educação é uma coisa cara, realmente cara. Ele pergunta, como sair disso? Eu acho que a gente sai disso com reuniões assim. Eu acho que a gente sai disso quando o povo brasileiro se conscientizar suficientemente para deixar de votar em gente que não faz isso. Quer dizer, é preciso que um dia a gente vote no cara que se elege hoje e fica olhando esse cara de longe. Depois não elege mais. Pune. A gente precisa punir. Olha, é incrível como nós temos quantos eleitores dessa vez? 90 milhões, não foi? Quer dizer, 90 milhões de gente que podia meter um porrete em alguns candidatos e eles foram eleitos de novo. É uma lástima isso. Eu acho que a gente só corrige isso quando a gente revelar com poder da gente, com manifestação pública, quando a gente revelar que é preciso precisa a decisão política para que a escola e a educação brasileira se refaçam. Eu quero agora fazer rapidinho um comentário. Hoje, quando fui à universidade, eu vi uma pessoa de palhoça lá junto da universidade, que os estudantes, os professores e os funcionários, segundo me informaram, estão fazendo. Pois bem, eu quero dizer a vocês que eu dou publicamente o meu testemunho de aplauso a isso. Não interessa, por exemplo, eu parece que já estou ouvindo comentários de alguns professores. Olha, meu Deus, como é que é possível dar uma aula naquela jossa? É difícil dar uma aula, mas se der a primeira, sabe que pode dar a segunda. E terceiro, quando não puder dar a aula, o testemunho de ter ido lá para descobrir que não é possível mesmo dar aula, é ótimo para o professor, que aí ele pode se lembrar de que é em palhoças daquela e até 100 palhoças que 8 milhões de brasileiros não têm escola, não tem nem palhoça. E é preciso fazer isso para chamar a atenção dos políticos de que o discurso deles precisa ser concretizado em práticas políticas concretas.
Quer dizer, eu acho que é assim que a gente pode melhorar. Quem sabe que o futuro governo não vai responder àquilo. Eu espero que vá. Noite. Ô mestre, eu gostaria que o senhor ouvisse do senhor aquela frase sua: podemos reinventar o mundo. Explique a frase que eu li. Podemos reinventar o mundo. Tá, eu acho que muitas coisas que eu disse hoje tem que ver com a frase. Quer dizer, agora antes de reinventar o mundo eu vou tomar um cafezinho. Um café. A reinvenção do mundo se traduziria numa linguagem. Eu tenho, como educador, eu escrevo. E se escrevo, eu tenho certos direitos, que por exemplo, um deles é o direito de, mesmo quando não possa, procurar o que eu chamo na pedagogia da esperança, de boniteza da linguagem. Quer dizer, eu tenho esse direito, e até eu acho que isso é um dever de quem escreve. No fundo, eu poderia ter dito, eu me bato pela transformação radical do mundo, mas eu achei que era mais bonito e mais poético dizer pela reinvenção do mundo. Reinventar o mundo é refazê-lo, é recriá-lo, é mudá-lo, é transformá-lo radicalmente na linha da justiça social, na linha do respeito aos que não têm nada, aos que estão proibidos de ser, ou, como diz minha mulher, interditados de ser. É isso que significa a reinvenção do mundo, e que é uma tarefa permanente na história. Socorro. Mestre, me permita me chamar de senhor. Aliás, desculpe, de você. Me permita chamar de você. Como nordestina, a gente vai brigar junto, então. Eu gostaria, diante das suas colocações, eu gostaria de saber qual a sua posição enquanto educador, um dos mais nobres educadores desse país. Como que a gente pode reinventar ou redescobrir um novo pensar, uma nova postura de educação, quando a gente passou um bom tempo neste país sendo proibido de educar, sendo proibido de politizar, sendo proibido de reinventar, pelos quais você foi uma dessas vítimas. Como nós poderíamos acelerar esse reinventar, uma vez que os currículos, as grades curriculares, por termos sempre um ensino elitista, priorizando a tecnologia e o mecanicismo, que dá prioridade a 5, 6 aulas de matemática ou 2 de história por semana numa turma de primeiro ou segundo grau. Como a gente reinventar, como a gente reeducar, quando nós temos esta realidade posta no ensino brasileiro, que ainda continua elitista? Eu te entendo perfeitamente, eu só te peço que tu não caias na desesperança, porque é difícil isso. Imagine você que eu, com 20 anos, 21 anos, 22 anos, eu fazia essas perguntas a mim, e estou